O Cartão Postal entrevista hoje uma argentina que está fazendo o maior sucesso do Brasil. É a educadora Cris Poli, que também atende por Super Nani. Ela está aqui em Rio Preto para fazer o lançamento de um livro e uma palestra. Eu queria começar falando do seu livro, Filhos Autônomos, Filhos Felizes. Como nasceu esse projeto? Esse projeto nasceu a partir do programa. Na verdade, a editora se interessou por fazer esse livro para abordar os temas do programa, na verdade, para estender e para aprofundar um pouco mais sobre esses temas. E você trabalhou quanto tempo para estar... Nós trabalhamos uns 2, 3 meses mais ou menos sobre esse livro, conversando, fazendo, revisando, enfim, dando o acabamento, né? Ele tem uma fórmula mágica de como educar? Não existe isso, né? Não, eu sempre falo, não tem fórmula, né, para educar. Cada família é uma família, cada criança é uma criança e precisa saber muito bem qual é o histórico dessa família e o que pode fazer para ajudá-los a educar melhor essas crianças. Mas o que o livro pretende fazer é dar umas dicas gerais, assim, sobre, até sobre o título do livro, né? Quer dizer, o que é criar filhos autônomos, o que são filhos felizes, como que a gente pode alcançar esse alvo, né? Para a gente detalhar um pouco mais o que é um filho autônomo. Na verdade, quando a criança nasce, ela não sabe de nada, né? Ela tem que aprender tudo. E quem tem que ensinar são os pais. Mas o propósito dos pais nessa educação é ensinar as crianças a fazer as coisas, mas que eles se tornem autônomos, que eles aprendam a fazer e façam por si mesmos, tá? Tendo toda essa orientação dos pais. Isso aí, a autonomia do filho, à medida que vão passando os anos, torna essas crianças em adultos felizes, porque eles são capazes de agir em qualquer circunstância com autonomia, com convicção, sabendo o que estão fazendo, porque foram ensinados. Isso dá felicidade para os filhos e para os pais também, né? O maior problema está com os pais? Sempre. A maior responsabilidade de tudo que acontece com os filhos está com os pais, e porque cabe a eles, né, a responsabilidade da educação. Então as crianças aprendem com os pais, aprendem tudo. Eles são observadores 24 horas por dia daquilo que os pais fazem ou falam, né? E eles reproduzem com muita fidelidade, né? Então eu falo para os pais, quando você vê alguma coisa que você não gosta no teu filho, olha para você mesmo, porque de algum lugar ele tirou, né? E com certeza é de vocês, né? Agora, por que a gente encontra hoje tantos pais confusos em como educar uma criança? Você acha que mudou muito? Tecnologia, televisão, tudo isso misturado, criou um pai um pouco inseguro? Eu vejo isso, né? Nos programas, os pais muito inseguros, né? Eu acho que a educação dos filhos passou por várias fases, né? Nós tivemos nos anos 40, por aí, mais ou menos, uma educação mais rígida. Depois passou por uma educação mais permissiva, teve uma onda lá, né, que não podia falar que não para as crianças, não podia traumatizar, não pode bater, não pode fazer nada, né? Com as crianças tem que deixá-las crescer assim por si só, né? E isso trouxe várias consequências assim ruins, né, lamentáveis de comportamento dos filhos, né? E hoje esses pais que têm esses filhos pequenos estão vivendo um momento de insegurança, né? Porque eles não sabem muito bem o que é melhor, se é voltar àquela rigidez ou deixar na permissividade. Mas uma coisa é certa, eles estão olhando para essa juventude que está ali e eles não querem isso para os filhos deles. E isso são palavras dos pais. Eu não quero que meu filho se torne um marginal, que se torne um assassino, que se torne violento. E eles estão vendo a violência dentro de casa dessas crianças. Então, eles estão muito inseguros. Hoje tem uma série de coisas, tem o Estatuto do Menor também. Eu tenho ouvido crianças ameaçando os pais, entendeu? Se você me bater, eu vou na polícia, eu te denuncio, entendeu? Então, isso deixa o pai inseguro, não sabe muito bem o que fazer, né? Mas o que ele está vendo, ele não gosta. E então, ele fica perdido. E eu vejo que essa inscrição no programa é um pedido de socorro mesmo, né? Me ajuda, porque eu não sei, estão perdidos, né? Então, e hoje a gente vive numa época onde tem que a gente não pode negar, né? A gente não pode negar a televisão em casa, o computador em casa, o videogame, a internet, tudo isso faz parte do dia a dia, né? Então a solução não é negar tudo isso e proibir tudo isso, é você encontrar uma direção, uma orientação para aprender a lidar com essas coisas e conseguir
uma educação saudável, né? Você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. E nunca, assim, aquela história do tapinha que traumatizou tanto essa nova geração de pais, né? Não pode dar nenhum tapinha que isso... Não é uma coisa assim, olha, não pode dar um tapinha. Por que eu sou contra abater, né? Porque, por várias razões. A primeira coisa, quando você está batendo, você não está educando. Você está querendo parar um comportamento por meio de uma agressão, tá? Geralmente, quando a gente bate, quando o pai bate, é porque ele se descontrolou. Ninguém gosta de bater o filho, nenhum pai gosta de bater o filho, né? Bater no filho. Então, quando ele chega nesse momento, no momento do tapa mesmo, é porque ele já não aguentou mais, entendeu? Ou ele chegou estressado do trabalho, teve problema no trânsito, ou teve problema com o chefe, entendeu? Então, o tapa, geralmente, é um descarrego, assim, de um emocional, assim, que ele não está conseguindo segurar. Então, é mais para o pai descarregar do que para educar o filho, entendeu? E no meu livro, no programa e tudo, eu tento ensinar como educar o filho, não como descarregar as emoções, entendeu? Então, por isso que eu sou contra o bater mesmo, entendeu? Para esse pai confuso, o que é que você indica? Esse pai que não sabe entre o tapinha, que não pode, e o filho rebelde? Então, o que tem que acontecer são que precisam ser estabelecidas regras nas casas. Não tem regras nas casas, não tem rotina, não tem organização. O pai e a mãe não sabem usar a autoridade que eles têm, né? A autoridade está neles, né? E então precisa colocar todas essas coisas em ordem. Muitos dos problemas das casas que eu tenho visitado são resolvidos quando essas questões simples são resolvidas, entendeu? Não precisa muito mais, entendeu? Colocar uma rotina, colocar uma organização, colocar regras, estabelecer uma disciplina. Nesse cantinho da disciplina é uma disciplina, é um método de disciplinar, para ensinar o filho. Estabelecer esse quadro de incentivo, né, para motivar e incentivar a criança para fazer a coisa certa. Muitos dos problemas são resolvidos desse jeito, com essa coisa básica, entendeu? Dá para resolver 100% dos casos? Dá para resolver. No programa você conseguiu resolver todos? No programa, graças a Deus, né, tem havido a resolução dos casos mesmos. O que acontece é que à medida que vão passando os anos, uns problemas são resolvidos e aparecem outros problemas, sem dúvida, porque a criança vai crescendo, né, e vão aparecendo outras situações. Mas o que eu tento passar para os pais, assim, são os princípios dos métodos, os princípios. Então, você, conhecendo o princípio, você pode aplicar em diferentes circunstâncias. Então, se eu levo meia dúzia de regras e essas regras daqui a 2 anos ou daí 1 ano não servem mais, você pode estabelecer outras regras que são as que precisa naquele momento. O importante é o princípio, né? Isso que eu tento passar para os pais. E o grande desafio também é o diálogo, dependendo da idade da criança. Né? Ele é fundamental? É fundamental. A criança precisa... Eu falo assim, a criança precisa saber quais são as regras do jogo, né? Às vezes ela fica pedindo para que haja regra. Né? Exatamente. Então, mas você precisa explicar para a criança. Então, as regras, a disciplina, a gente consegue começar a aplicar. A partir de 2 anos, 2 anos e meio, dá para aplicar a disciplina, as regras e tudo mais. E a partir dessa idade, mesmo a criança sendo pequenininha, tem que explicar as coisas para ela. Porque parece que a criança não entende, mas a criança entende. O adulto, muitas vezes, desconsidera a criança, acha que, sabe, que não entende, que não vai adiantar falar com ela, mas tem que falar e tem que explicar. E a criança entende perfeitamente. Então, esse diálogo com a criança, o explicar quais são as regras do jogo, o que se espera dele, se o pai está feliz, se não está feliz, está contente, se está bravo, se não gostou, entendeu? Tudo isso tem que ser passado para a criança. Porque ela vai aprender desse jeito. É desse jeito que desse jeito que aprende, entendeu? Não tem como. Você acha que mudou muito a educação no Brasil nos últimos... Você trabalha no Brasil há 30 anos. Hoje a gente vê assim, muita violência na juventude e não tem assim camada social, né? Você vê em qualquer nível social, não é simplesmente você falar. Antigamente você falava, é porque mora em, sei lá, em lugares assim, afastados e não teve educação, mas hoje você encontra sem instrução, com instrução, sabe? Lugares melhores ou piores em todas as classes sociais, né? Hoje, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já.